Olá, povo do bem! Saudade de vocês, hein? Ah, seus bagunceirinhos! A prof tá morrendo de saudade, viu? Beijo no coração de cada um de vocês. Prof. Flávia, História, 8º, lindos. Prestar atenção. Brincadeira. Brincadeira não, isso é sério. Então, olha só. Antes de nós sairmos desse período, nós ficarmos afastados, nós tínhamos iniciado o nosso curso de História falando sobre grandes nomes, do Iluminismo, falando de uma Europa que estava buscando o seu caminho econômico, de uma Europa que estava aí principalmente se reorganizando socialmente, politicamente, algumas insatisfações, então é um período que nós conversamos bastante, falamos sobre vários nomes, como Montesquieu, como vários outros, e que nós precisamos dar continuidade, ok? Então, nesse caso, nós entramos, a partir de hoje, no módulo 3 e módulo 4, ok? Primeiro de tudo, Revolução Industrial. Prof, o que é isso? Revolução já está dizendo, é o nome, é algo que vai mudar alguma coisa que estava posto. Tudo bem? Industrial está se referindo a quem? Indústria. Se é Revolução Industrial, o que muda? O que vai mudar nisso tudo? Vai mudar em vários setores, entre eles na tecnologia, nos setores principalmente, que eram altamente produtivos, tá? Principalmente a indústria têxtil. A indústria têxtil é algo assim, que às vezes você fica olhando e fala, meu Deus, como que avançou, Como que aquilo teve um avanço tão grande, Tudo começou com a indústria têxtil, inventar os teares, A invenção do tear foi fantástico. Um dos teares mais interessantes, e vocês podem até encontrar no Google, você pode acessar lá a evolução dos teares, na Europa. Um tear que era movido à força hidráulica. Você imagina um ser humano investir uma indústria do lado de uma queda d'água, na qual a roda d'água vai fazer com que esse tear funcione, em alta velocidade, produzindo cada vez mais. Então, a indústria têxtil é algo assim que vai modificar toda essa estrutura urbana dentro, principalmente aí da Inglaterra, Nós sabemos que a primeira Revolução Industrial ocorreu dentro da Inglaterra, tá? Um outro fator também que se destaca da primeira Revolução Industrial é a Inglaterra, a Bélgica e a França, tá? Só qual é a tecnologia que eles investem aqui? Principalmente a tecnologia a vapor. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver dúvidas, depois anota e a gente vai tirando nas aulas, tira dúvida. Tudo bem? Ok. Na segunda etapa da Revolução Industrial, nós já temos uma tecnologia um pouco mais avançada. Como assim, prof? Quer dizer que termina uma e começa a outra? Não. Não. Não é assim que funciona, Como é que isso vai ocorrendo? Ora, poxa, aquele tear eu posso melhorar ele. Será que eu posso tornar ele elétrico? Opa, então quer dizer que agora eu posso colocar o tear lá na tomada e ele funciona? Cara, isso é uma sacada incrível. Não é legal? E aí entra um indivíduo que é fundamental para nós, que é muito bacana a gente lembrar, que vai trazer justamente essa ideia do motor elétrico, para os Estados Unidos, tá? E a GE compra essa tecnologia e a GE vai ser aí o grande preceptor, da produção de eletricidade dentro dos Estados Unidos. O que é muito bacana é que a construção também vai mudar na segunda Revolução Industrial. Gente, imagina você construir
grandes lugares com ferro, com aço, né? Aço e vidro, né? Você poder moldar uma estrutura, você poder fazer artisticamente aquilo, não só aqueles conjuntos de prédios retos, né? Aquelas coisas assim, totalmente planas, mas com curvas. É fantástico. A segunda revolução industrial é uma mudança total aí dentro dessa sociedade. Ok? Quais são os setores bastante importantes para nós? A petroquímica, a metalúrgica e a automotiva. São fundamentais. Tá? Agora, tem uma coisa que é extremamente bacana a gente lembrar aqui. Henry Ford. Ford, gente, se imagina, se pensar na indústria petroquímica e automotiva, já vai te remeter a Ford, o Fordismo. Ele vai inaugurar toda uma forma de trabalhar dentro da indústria diferenciada, né? Que vai marcar a nossa história humana. Porque o método de produção nas indústrias pelo Fordismo, né, vai ser aí algo que vai perdurar, ou que dura até hoje, né? Em determinados lugares ainda permanece o Fordismo, tá? Quais os lugares que nós vamos ter aí essa segunda etapa da Revolução Industrial ganhando cada vez mais força, né? Vai ser na Europa, principalmente Estados Unidos e Japão. Tudo bem? Ok? Consequências então da Revolução Industrial. Consequências econômicas, vai fortalecer o capitalismo, crescimento econômico, isso é fato, realmente isso vai ocorrer, quem pode investir e desenvolver essa parte vai estar crescendo bastante. O trabalho assalariado, prof, quer dizer que aquelas pessoas que foram expulsas do campo lá na primeira Revolução Industrial, agora serão os operários nessa nova etapa? Sim, claro, né? E a nossa sociedade vem caminhando aí até hoje. E a mudança do centro econômico, né? Nós vamos sair da área do Mediterrâneo, lembra das grandes navegações, Mediterrâneo, né? Aqueles passeios ali que eles iam, né? Para a Ásia comercializar, muda. Quer dizer que agora você tem o norte da Europa e os Estados Unidos como foco principal da segunda revolução industrial, tá? Política, o que muda, prof? Gente, olha, desde que o socialismo, né, virou socialismo, as pessoas se perguntam, nossa, mas o socialismo surgiu de onde? Por causa do capitalismo. Lógico, claro, uma alternativa. O capitalismo está explorando as pessoas, aquela coisa toda. Então vamos pensar em uma nova alternativa. Voltamos, apertei errado. Voltamos lá. Ora, o que seria melhor do que o capitalismo? E aí começa a se pensar, poxa, e se não tivesse tanta desigualdade, se todo mundo tivesse as mesmas condições, né? Aquelas ideias todas que a gente já conhece, que já ouvimos falar de Karl Marx, né? Entra o socialismo como uma alternativa ao capitalismo. Nós não precisamos aqui, né? Ou melhor, não precisamos ressaltar com tanto ênfase, mas nós sabemos que o socialismo até hoje, conforme foi pensado ali com Marx e Engels, não existe até hoje, tá? Continua como uma utopia, algo assim que está bem distante da nossa realidade. Mas o fato é que o socialismo surge justamente como uma tentativa, não é, de oferecer mais justiça para o povo, nesse caso justiça social e tudo mais, né, que todos tenham as mesmas condições de igualdade e tudo mais, ok? E o desenvolvimento das ideias do liberalismo econômico. Entra aqui o Adam Smith. Adam Smith é livrinho de cabeceira, tá? Não só o Trump, como o Obama, todos esses carinhas famosos aí que a gente conhece, né? Grandes estadistas, tem Adam Smith como livrinho de cabeceira. Então, por gentileza, não esqueçam disso. Questões sociais é o êxodo rural e a urbanização que foi bem descontrolada, surgimento de uma classe operária, principalmente com os sindicatos, e o enfraquecimento dos laços familiares. Como assim, prof? Está entendendo? Ora, as pessoas vão ter que trabalhar, todo mundo vai ter que trabalhar, né? Pai e mãe trabalham 12, 13, 14, 15 horas por dia,
né? Os filhos trabalham. Então, tudo isso, né, acabam tendo aí as consequências do capitalismo. E as consequências ambientais que nós estamos vendo hoje. Gente, com essa pandemia, vocês viram os canais de Veneza? Tudo limpinho. Peraí, prof, como assim? Paramos de predar o meio ambiente. O capitalismo deu um stop. Percebeu isso? Toda aquela poluição que nós geramos, porque o capitalismo nunca havia dado esse stop, como agora, né? Então, nós estamos vendo aí o que o capitalismo trouxe para nós. Ah, tem muita coisa ótima do capitalismo? Tem. Como que nós estamos fazendo agora. Isso é muito bom. Mas o capitalismo também não deixa de ser excludente, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? Antes de eu falar sobre a Revolução Francesa, eu só gostaria que vocês pensassem um pouquinho que a Revolução Francesa vai estar acontecendo juntamente com essa Revolução Industrial. Pelo menos a primeira, né? A segunda Revolução Industrial vai ocorrer em 1850. Então, a segunda Revolução Industrial vai ser o palco da Revolução Francesa. Prof, por que você mudou o tom? Você ficou triste? Porque a Revolução Francesa foi um derramamento de sangue muito grande dentro da França. Foi bem complexo. Mas, o que a Revolução Francesa nos trouxe é extremamente importante. Olha como eles chamam os cidadãos. As armas, cidadãos, formemos nossos batalhões. Você já imaginou um hino te chamando para a luta, para a batalha? Porque essa segunda revolução industrial, com a forma capitalista como foi empregada, acabou explorando as pessoas de uma forma cada vez mais injusta, né? Então, a Revolução Francesa é algo extremamente contundente para nós. E o tema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, vai ser aí levado, né, a todos os cantos dentro da França. Só que esse processo não vai ser tão simples, tá? As pessoas passavam fome na França. As pessoas estavam sendo espoliadas. Prova o que é espoliado? Vai lá no dicionário. Procura lá e depois você me conta. Estavam sendo espoliadas, né? O rei Luís XVI estava preocupado com o seu povo. O povo estava passando fome. E Luís XVI, visto dentro dessa crise, chama lá os 3 estados, né, para fazer uma assembleia. Forma-se a assembleia e justamente o 3º estado, que era composto pelo povo, pelos camponeses, não vai concordar com o que Luís XVI queria. Não é assim, rei, né? Então Luís XVI, parou tudo, eu continuo no poder e acabou a história. Só que não vai ficar assim, porque os representantes desses 3 estados querem uma constituinte. E eles vão buscar fazer isso. E eles vão conseguir transformar, né, a monarquia de Luís XVI em uma monarquia constitucional. Só que o rei não vai ficar feliz com isso, não. O rei vai querer continuar, não é, autoritário. E o que acontece? O rei é deposto, o rei é decapitado. Cortaram a cabeça de Luís, da esposa dele, Maria Antonieta, né? Os filhos dele também não viveram para ver tudo isso. Então, a partir, né, da morte de Luís XVI, quem é que sobe ao poder? Os girondinos. Os girondinos eram justamente o 2º estado, os burgueses, né? O 1º estado era lá o clero, né? E quem fazia parte da monarquia. O 2º estado, os burgueses. O 3º estado, os camponeses. O 2º estado toma as rédeas do caminho aí da França. Só que você acha que o 3º estado, os jacobinos, vão aceitar isso? Serem comandados pela burguesia? Não. Os jacobinos vão se organizar, né? E vão principalmente armar uma revolução ainda mais sangrenta. Como que isso ocorre, prof? Quando foi proclamada a Assembleia Constituinte, lá em 1789, eles tomam a Bastilha. Entendido? Tomou a Bastilha, eles assumem, os girondinos assumem
né, na França o poder. Só que os jacobinos não vão aceitar isso. Lá em 1792 os jacobinos vão dar um grau a mais para essa revolução, vão torná-la mais sangrenta com Robespierre. E Robespierre, ajudado por Danton, vão aí levar a Revolução Francesa às últimas consequências. Até quando dura a Revolução Francesa? 1799. Até 1799. Mas, prof, qual é o legado da Revolução Francesa? Gente, a Revolução Francesa deixou para nós a ideia, né, foi justamente a legislação, não é, que traz aí dos direitos do cidadão. A França, ela é referência para o mundo inteiro, né, de Constituição, dos direitos do cidadão, né? Então, a Revolução Francesa não aconteceu à toa, tá? Foi justamente uma busca de uma liberdade maior de direitos para os cidadãos. Nessa última fase, com os jacobinos, se tornou um tanto quanto mais cruel. Mas, quando a França proclama a república dentro do seu país, as coisas já estão bem norteadas. Já existe a Constituição e já existe aí o direito dos cidadãos, para que eles conseguissem retomar o caminho do crescimento, não é? Foi um pouco mais contundente. E aí eu posso disponibilizar para vocês, depois do slide, né, de toda aquela sequência, né, das fases da Revolução Francesa. Combinado? Tudo bem? Anotem as dúvidas, não esqueçam disso. Na próxima aula que a gente tiver e tira dúvidas, eu estou esperando vocês com a lista desse tamanho assim de perguntas. Beleza? Beijos!